Vamos aprender agora como é que a vida funciona. Para todo mundo, em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da história. Bem, para começar, esse aqui é o seu corpo físico. Tá, eu sei que é um prato que a gente usa para comer, mas ele agora representa o seu corpo físico. E esse corpo físico, ele é material, existe no mundo, é feito da mesma matéria-prima que você encontra em qualquer parte do planeta, carbono, e átomos, moléculas, células, tecidos, enfim, isso aqui é o corpo físico. E dentro do corpo físico, por assim dizer, existe uma alma. É um pires, mas está representando uma alma. E o que seria alma? É o que a gente chama de ego. É a mistura das suas emoções, dos pensamentos, da sua vontade. É a tua parte cognitiva, a tua parte emocional, a tua parte volitiva. Tá aqui, ó, a alma. É o seu psique. É aquilo que tu leva para o psicólogo quando você quer fazer terapia, ou então para o psiquiatra e tal. É onde normalmente acontece a maioria das tretas, dos problemas do ser humano. Está aqui, dentro da gente. No pensamento, nas emoções, na vontade, que às vezes a gente nem sabe como guiar direito. Só que além do corpo e além da alma, nós temos um espírito, que é essa xícarazinha bonitinha aqui, ó, que a minha mãe gosta de usar para tomar café. A comparação só diz respeito aos objetos, tá? Não tem a ver com o tamanho. O corpo a gente pode saber que é magro, gordo, pequeno, alto. A alma não tem como medir o tamanho da alma. Você pode estudar muito, saber muita coisa, a tua alma ser grande em termos de conhecimento intelectual, mas emocionalmente talvez você não seja tão amadurecido ainda, então, enfim, não dá para medir o tamanho da alma. Dá para medir o tamanho da realização das pessoas, né? O que elas fazem de bom ou de ruim, os problemas que elas resolvem ou criam. Então, corpo, alma e espírito. Ou melhor, nós somos um espírito que temos uma alma e moramos num corpo. Gosto muito dessa expressão. Por quê? Porque ela mostra que esses três elementos, elemento material, psicológico e espiritual, eles precisam estar alinhados de uma tal maneira que aconteça o seguinte. Normalmente a gente decide a nossa vida baseado no que está aqui, ó, na alma, no pires. Todo o conhecimento que eu colocar aqui é o conhecimento que eu vou usar para dominar o corpo e com o corpo tocar minha vida adiante. Mas às vezes o corpo está no domínio e é o corpo que manda na alma. Vou dar um exemplo. Se a gente estiver andando numa selva e der de cara com um leão, o nosso corpo vai ativar o instinto de sobrevivência e a gente vai ficar com medo do leão. Ou a gente paralisa e fica quietinho lá, esperando o leão passar e orando para que ele não nos veja. Ou a gente sai correndo, foge do leão, para que ele não coma a gente. Ou então, nos casos mais raros, a gente parte para cima do leão, detona ele e ainda faz churrasco de leão. Tô brincando, tá? O pessoal que gosta de defender os animais, eu não tô querendo fazer churrasco de leão, não. Só tô dando um exemplo engraçado para não ficar tão pesado um assunto tão sério. Então, o que acontece? O corpo muitas das vezes manda na alma. Aquele cara que é viciado em pegar mulher e tal, que gosta de usar o sexo como se fosse um tipo de... como eu posso falar? É um vício mesmo. Mas eu ia falar o nome de alguma coisa que as pessoas às vezes gostam muito e usam como se fosse um substituto para aquilo que de fato elas precisam. Bem, esse cara, ele, assim que vê uma mulher bonita, ele vai querer pegar a mulher e tal, vai fazer de tudo, vai usar todo o conhecimento que ele tem, toda a lábia, todas as emoções que ele tiver, para usar o corpo dele e alcançar o objetivo, que é pegar a mulher, que é comer a mulher. Enfim, tem gente que usa esses termos, ficou bem claro, né? Meninas, cuidado com os homens que só querem te comer. Isso é perigoso. E meninos também, cuidado, para não se deixar levar só pela cabeça de baixo e não pensar com a cabeça de cima, que é a cabeça que raciocina, que vê que a coisa não vai dar certo no longo prazo, que é melhor procurar uma outra coisa para a vida, enfim. A gente precisa aprender a dominar o corpo, porque o corpo é o servo da alma. É a alma que deve mandar no corpo, mas acima da alma nós temos o nosso espírito. Tanto o espírito como a alma, eles conseguem perceber elementos que não são materiais. Bem, aqui está o corpo. Se eu abro a cabeça de alguém, abro o cérebro de alguém, para ver o que é que tem dentro, eu não vou encontrar um pensamento que está na alma.
no pensamento. Eu não vou encontrar emoção, não vou encontrar o sentimento de amor pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pela pessoa querida e amada. Por mais que eu abra o cérebro, que está no corpo, eu não vou encontrar o que está na alma. Embora entre a alma e o corpo exista uma relação muito estreita. Existem pessoas que estão doentes no corpo, mas essa doença é psicossomática, ou seja, psico, de psicológico, soma, de corpo. Psicossomática, uma doença que está nas emoções da pessoa, na preocupação dela, na ansiedade dela, na depressão dela. Tudo que acontece na alma influenciando o corpo. Da mesma forma, se os neurônios não estiverem transmitindo entre si os sinais de maneira adequada, se eles não estiverem funcionando direitinho, por causa das sinapses e tal, pode haver uma depressão. E aí a depressão pode ter origem química, onde a pessoa vai precisar tratar com atividade física, com mudança na alimentação, mudança no comportamento para ajudar a melhorar. Em último caso, tem que ir para o psiquiatra para tomar remédio, para fazer uma alteração na química do corpo, para que a alma fique equilibrada novamente. Mas eu acredito muito no poder que as atitudes que a gente cria aqui dentro da alma influenciem o corpo de uma tal maneira que a gente consiga vencer a depressão. Caso você queira saber mais sobre isso, manda para mim um direct, comenta aqui nesse vídeo que eu te explico, porque eu já passei por isso e, graças a Deus, larguei os remédios de lado e me livrei da depressão para nunca mais voltar naquele buraco profundo, onde eu quis, inclusive, tentar tirar a minha vida. Graças a Deus, eu não morri, que a vida é muito boa. E eu nem pedi para nascer, nasci porque Deus quis. Então, bora viver até o final, descobrindo quais são as coisas boas que a gente pode aproveitar. Voltando, corpo, alma, espírito. O espírito é a nossa parte mais profunda, é a nossa parte mais importante. Lembra que eu falei, tanto a alma como o espírito são imateriais. O corpo é aquilo que eu vejo. Quando eu vou para frente do espelho e eu olho lá no espelho, eu vejo o meu corpo, meu rosto, minha pele, etc. e tal. Quando eu vou fazer cirurgia plástica, quando eu vou na esteticista, corto o cabelo, faço maquiagem e tal, tudo aqui no corpo. Estou lembrando de uma situação de um cirurgião plástico que antes de fazer a cirurgia para mudar o rosto das pessoas e tal, as pessoas que queriam, que pagavam caro por isso, pagavam caro não, pagavam um valor alto, um preço alto, na verdade. Elas, na verdade, queriam se sentir melhor, elas queriam ser mais felizes. Então, elas estavam tentando alterar o corpo, mudar a aparência para que as emoções, o estado emocional e mental se transformasse. E nessa ocasião, eu lembro do cirurgião ter falado o seguinte, olha, por mais que você mude o corpo, se você não mudar o que está aqui dentro da sua mente, nas suas emoções, você não vai se sentir feliz. Mas a pessoa não quis procurar um tratamento psicológico e fez a cirurgia assim mesmo. Sinceramente, se eu fosse esse cirurgião, eu não faria cirurgia da pessoa. Não pegaria o dinheiro dela só para mudar o corpo, sabendo que o que ela queria era a restauração da alma dela. Era um estado emocional mais interessante aqui dentro. Mas, enfim. Tanto a alma como o espírito, eles têm consciência de coisas que são eternas. O nosso corpo está limitado ao tempo, o tempo que a gente está acostumado a ver aqui. Horas, dias, minutos, segundos, anos, meses. Passado, muito do passado. O corpo da gente vive muito daquilo que aconteceu no passado. A memória vai buscar sempre no passado aquilo que vai fazer com que o corpo esteja muito seguro e sereno e tranquilo na zona de conforto. Porque o corpo, o cérebro da gente, que faz parte do corpo, ele é preguiçoso. Ele não gosta de ter muito trabalho. Então, se eu já aprendi a viver, se eu sei que eu tenho que comer e beber num determinado horário, eu vou fazer isso e o mínimo possível tá bom, não preciso de muito não, tá ok. O cérebro da gente é meio pobrezinho, tadinho. Ele não consegue vislumbrar a prosperidade que a alma e que o espírito desejam. Na verdade, o espírito já sabe o quanto que a gente pode ser próspero, feliz, abundante, pleno. O espírito sabe de tudo aquilo que é eterno, de tudo aquilo que de fato vai saciar toda a nossa vontade e toda a nossa necessidade. Porque de verdade mesmo a gente tem anseio pelas coisas eternas. A gente quer tudo aquilo que dura para sempre e que seja bom. E o nosso espírito sabe exatamente onde encontrar essas coisas boas e eternas, coisas
duráveis, enquanto que o corpo vai querer só aqueles bens temporários, o prazer imediato, como se diz, prazer instantâneo. O corpo sempre vai estar querendo fazer comida de Nissin miojo. Por que Nissin miojo? Nada contra o Nissin miojo, até porque eu gosto um pouquinho, embora prejudique um pouco da saúde. Estou me libertando disso ainda. Falar nisso, eu vou me comprometer agora publicamente que o último Nissin miojo que eu vou comer é aquele que está lá no armário ali. Eu vou comer ele um dia aí, talvez. Na verdade, eu não vou comer mais nada, não. Já me comprometo aqui publicamente que a partir de hoje eu não como mais miojo porque faz mal para a saúde. E Nissin miojo, se você quer que eu coma miojo novamente, faz aí um miojo que seja saudável para a saúde, porque, enfim, estou fazendo propaganda contra vocês não. Cada um faz o que quiser da vida, cada um cuida da sua própria vida. Eu vou cuidar da minha, a partir de hoje, não comendo mais o miojo. Eu ia usar um adjetivo pejorativo, mas deixa pra lá. E se você não sabe o que é pejorativo, vai procurar no Google, porque é bom a gente aprender as coisas que a gente não sabe. Voltando, nosso espírito e a nossa alma sabem de coisas eternas, coisas que duram durante muito tempo. E a nossa alma quer alcançar essas coisas eternas. Só que o nosso corpo não, ele quer aquilo que é imediato, aquilo que não dá trabalho. Aquilo que, tipo, para que eu vou ter trabalho e me esforçar e tal? Não quero gastar energia não, quero ficar aqui na minha zona de conforto, tá muito bom. Só que o nosso espírito e a nossa alma se juntam querendo coisas elevadas, coisas que duram para sempre. Nós temos satisfações espirituais que precisam ser vividas. E daí quando a gente descobre isso, ou quando a gente sente que está faltando alguma coisa na vida, a gente começa a entrar em conflito com o nosso corpo, com o nosso cérebro. E daí o que a gente faz para começar a vencer esse conflito? Bem, no nosso espírito, que é a nossa parte mais profunda, eu vou fazer uma comparação agora para você entender exatamente como é que funciona. Imagina que o corpo, a alma e o espírito, esses três elementos aqui, sejam como se fosse uma casa. Lembra que eu falei? Somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Somos o proprietário de uma casa, o espírito. Nessa casa, nós contratamos um mordomo que vai cuidar da casa. Tipo o Batman tem o Alfred. Então, o Alfred é o mordomo da casa, da mansão lá do Bruce Wayne. Então, o Batman, o proprietário da mansão, tem o Bruce Wayne, que é o mordomo, e o Bruce Wayne, e o mordomo, que é o Alfred, ele toma conta dos empregados todos que tem na casa. O motorista, o jardineiro, a diarista, enfim, todo o empregado que tem na casa deve obediência, por assim dizer, deve servir ao mordomo, pois é o mordomo que passa as ordens para que os empregados cumpram as suas funções de serviço. E o mordomo, por sua vez, ele deve obediência ao dono da casa, ao proprietário da casa, ou seja, o espírito manda, a alma exerce o governo e o corpo obedece. É assim que deve funcionar. Se essa ordem se inverter, se a alma começar a mandar mais do que o espírito, dá ruim. Se o corpo começar a mandar mais do que a alma, dá ruim. Até porque o espírito está aprisionado, ele fica preso. Quando a gente sabe de mais uma porção de coisas na alma e domina com a alma sobre o corpo sem orientação do espírito, o espírito é como se ficasse acorrentado. É como se o mordomo mandasse mais do que o dono da casa. Isso não deve acontecer. O dono da casa, o proprietário da casa, que é o espírito, deve mandar na alma, a alma deve mandar no corpo. É uma hierarquia. Agora, como é que a gente faz para que o espírito comece a dominar? Bem, esse espírito ele precisa estar vivo. Nesse caso aqui, a xícara está vazia. Ela não tem nada de viva dentro dela. E para que o espírito comece a ficar vivo, acontece uma coisa espiritual, que é o seguinte: a gente, em algum momento da vida, vai começar a ter contato com quem é a pessoa de Jesus Cristo. E na medida que a gente vai conhecendo quem Jesus Cristo é, a gente vai se enchendo dentro do nosso espírito. Já tem um pouco de água que dá para ver aqui. Isso aqui é a água viva da palavra de Deus. Deus fala com a gente coisas espirituais, e a palavra dele, sendo espiritual, tem o poder de transformar nosso espírito, a nossa vida espiritual. Quando você lê na Bíblia, lá no Gênesis, que
Adão e Eva moravam num jardim, e nesse jardim tinha não sei quantas milhões de árvores deveriam ter lá. Imagina todas as frutas do mundo num único jardim. E tinha cada árvore para sua devida fruta. E Deus falou assim: vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Foi essa a ordem que Deus passou para o casal primordial. Eu estou falando aquilo que eu acredito, tá? Se você não acredita, pode meter o pé, ou então ficar até o final para ver como é que a coisa funciona e tem a sua lógica. Para mim funciona, faz muito sentido, e é por isso que eu estou compartilhando contigo. Se você não acredita ainda, pode meter o pé, ficar ofendido, então fica aqui até o final e descobre como é que funciona. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a árvore escolhida pelo primeiro casal para ser comida, eles poderiam comer a árvore da vida eterna, que também estava lá, mas eles não comeram. Eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele conhecimento do bem e do mal encheu a mente deles de uma tal forma que a mente ficou inchada e o espírito ficou abafadinho lá dentro. Lembra que eu falei? É o espírito quem manda na alma, a alma manda no corpo. Quando a alma de alguém está muito inchada, cheia de conhecimento e tal, o espírito não tem como atuar na alma. E daí a alma vai mandar no corpo e só o corpo e a alma falta o elemento espiritual na vida das pessoas. Quando Deus disse que se eles comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iam morrer, é porque o espírito dentro deles não ia ter esse elemento vivo aqui, ó, que no caso é a água, representando a presença de Deus, a palavra de Deus. O homem não teria conexão com Deus. E daí eles morreriam. Porque a morte não é só no corpo físico. Quando eu era criança eu pensava que, Adão e Eva comeram a árvore, então, se eles comerem da árvore, então eles vão morrer. Eu pensava que eles iam cair duros ali, a partir do momento que comessem do fruto proibido. Mas eles não caíram duro no corpo deles. O espírito deles é que não recebeu vida, então eles acabaram morrendo espiritualmente. A alma e o corpo estavam vivos, mas o espírito estava morto. Por isso que, em determinada ocasião, um certo jovem chega para Jesus e fala: eu quero ser seu discípulo, eu posso seguir o Senhor? Mas deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai, pois ele faleceu e tal. Daí Jesus diz o seguinte: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O que é que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo que as pessoas que estão vivas pelo mundo afora, que andam para lá e para cá, mas elas não têm o espírito delas vivo, essas pessoas na verdade estão mortas. Porque a vida não acontece só no corpo e na alma. A vida acontece, em primeiro lugar, aqui dentro do espírito. Se o espírito, que é a nossa parte verdadeira, essencial, que é onde está a nossa identidade real, não estiver vivo, então a alma e o corpo só estão desperdiçando o tempo de vida aqui na Terra. Então, o que acontece? Na medida que você começa a tomar conhecimento sobre esses fatos espirituais, e aí a água do espírito vai enchendo cada vez mais o teu espírito, vamos encher aqui mais o espírito com a água da palavra. Quanto mais enche, olha o que começa a acontecer, transborda. E quanto mais vai transbordando, olha que bacana, o espírito está cheio de Deus e transbordou e começou a afetar a alma. Tá vendo? O pires aqui que representa a alma, ele está cheio agora da palavra de Deus também, assim como o espírito. Ou seja, acontece aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento fica onde? Fica na mente. Então, é com a mente, que está na alma, que a gente transforma a nossa vida. Quem a gente é, o nosso ego, a nossa individualidade, quem nós somos enquanto pessoa, está aqui, ó. Todo mundo tem um espírito. O espírito de todo mundo é igual. Só que é na alma que nós temos as nossas peculiaridades. É na alma que nós somos singulares. Eu sou eu, você é você, e não tem ninguém no mundo que seja igual a nós. Nós podemos até ter os mesmos valores, podemos ter gostos e preferências parecidas, mas somos individuais. Somos únicos na face da Terra. Temos um propósito que pode ser parecido, mas cada um de nós vai atuar nesse propósito de uma maneira diferenciada. Então, é na alma que nós vamos transformar o nosso entendimento para compreender que a vontade de Deus,
que vai ser manifestada dentro do nosso espírito, é boa, perfeita e agradável. Essa água que eu estou derramando aqui, ó, ela representa a palavra de Deus, a essência de Deus, o Espírito de Deus. Em alguns momentos na leitura da Bíblia, você vai ver que o Espírito de Deus é comparado com água. E Jesus falou que aquele que acreditasse nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. É o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Estou fluindo o meu rio na vida de vocês. E vocês visualmente estão vendo que ó, o Espírito está cheio de Deus. E o Espírito cheio de Deus transborda e enche o pires, que representa a alma. Que a alma representa não. Na verdade, a alma tem o quê? A mente, a emoção e a vontade. Na verdade, eu costumo falar que esse dedo do meio é a vontade, porque é a vontade que vai dominar sobre a mente e sobre as emoções. Quer dominar sobre as emoções? Então, use a tua vontade para entrar em acordo com a mente vai falar para a emoção o que ela deve fazer. Se você quer ter inteligência emocional, a inteligência cognitiva tem que mexer nas emoções por meio da vontade. Depois a gente fala sobre isso. Mas quanto mais o teu espírito enche e transborda, ele vai afetar a sua alma. E quanto mais você continua enchendo o seu espírito, ele vai transbordando na alma e a alma vai afetando o corpo, vai dominando o seu corpo cada vez mais. Olha que lindo isso, que maravilhoso. Uau! Top! O espírito está cheio e transbordou e encheu a alma, e a alma transbordou e está afetando o corpo. Agora o corpo está sob o domínio da alma e a alma está submissa ao espírito. Essa é a hierarquia que deve funcionar. É isso que Jesus fazia. E se a gente continuar enchendo mais o espírito, que vai transbordar na alma, que vai fazer com que o corpo fique cada vez mais cheio. Uau! Está quase transbordando aqui na mesa. Olha que lindo! O corpo está cheio daquilo que está na alma, que está no espírito. Isso aqui é uma vida alinhada. Era isso que tinha na vida de Jesus. Jesus tinha uma vida alinhada. Espírito, alma e corpo, cheio da presença de Deus. De uma tal forma que a mente dele, que estava na alma, pensava nas coisas que eram de Deus. As emoções dele estavam sob o controle da paz, que só Deus pode dar. Ele tinha até alegria, inclusive, muita alegria. Eu lembro que quando eu estava deprimido, eu costumava ler na Bíblia falando sobre alegria, alegria, alegria. Eu, caramba, Deus, eu estou tão triste aqui, querendo morrer, e o Senhor está falando na Bíblia aqui, na tua palavra, sobre alegria, e eu não estou experimentando essa alegria. Eu quero saber aí sobre essa alegria. Inclusive, Paulo fala que o fruto do Espírito é alegria. Então, se o Senhor, que é Deus, está morando dentro de mim, por que eu não estou feliz? Por que eu não estou alegre? É porque tinha muitas tretas aqui na minha alma. Tinha muitos bloqueios, muitas ideias erradas, muitos conceitos podres que acabavam deixando a minha vida entupida, que o Espírito de Deus não conseguia fluir para a alma e nem afetar meu corpo, e eu não conseguia ser feliz. Quer dizer então, Léo, que se eu aceitar Jesus eu vou ficar feliz? Sim, também. Eu não posso prometer isso para você não, mas eu posso garantir que é isso que vai acontecer. Desde que você alinhe o teu espírito, a tua alma e o seu corpo. Porque a alegria faz parte da vida com Deus. Deus criou a gente para ser feliz, não para a gente ser triste. Eu posso colocar um pouco mais de água. Tô que nem criança pequena, querendo ver o negócio transbordar e encher a mesa. Mas eu não vou fazer isso não, porque depois vai dar trabalho para secar e eu tenho mais coisa para fazer. Bem, ficou claro, né? Como é que funciona? Quer saber mais sobre isso? Comenta aqui no vídeo. Manda para mim um direct. Fala, Léo, quero aprender mais sobre isso de maneira muito mais profunda, porque, nossa, já caiu muitas fichas aí, mas eu quero saber como é que funcionam alguns detalhes em especial. Sobre oração, sobre comunhão com Deus, sobre relacionamento com outras pessoas. Como é que isso aí tudo influencia no meu relacionamento com as pessoas? Pois é. Quer saber mais? Então fala comigo que a gente vai se reunir aí para falar mais sobre esses assuntos espirituais, mentais, emocionais e físicos, inclusive. É isso, gente. Forte abraço e até mais.